Boa tarde, bem-vindos a mais uma conversa com Serralves, uma iniciativa que integra a SOL, a Serralves Online Experience, uma plataforma que Serralves encontrou desde o primeiro confinamento para se encontrar com os seus diversos públicos e divulgar conteúdos dos diferentes domínios de intervenção da Fundação. E hoje o tema é relançar o turismo, contributos da cultura. Connosco temos, e a quem muito agradeço em nome da Fundação de Serralves, como convidados, a Sra. Secretária de Estado de Turismo, a Engenheira Rita Marques, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, o Dr. Ricardo Rio, e como moderador, Presidente do IPDT, o Professor António Jorge Costa, e a quem passo desde já a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde a todos, bem-vindos às conversas com Serralves. Hoje, como disse o Dr. Rui Costa, dedicadas ao tema relançar o turismo, contributos da cultura. Eu, de imediato, gostaria de agradecer à Dra. Ana Pinho, Presidente do Conselho de Administração da Fundação de Serralves, e ao Dr. Rui Costa, Diretor de Recursos e Projetos Especiais, pelo amável convite para moderar esta conversa, num tema que me é sempre muito querido. Conversa esta onde nós pretendemos abordar questões como qual será o ritmo da retoma, o que se espera de diferente, qual a relevância de um turismo sustentável e de produtos turísticos específicos, como por exemplo o turismo cultural para as cidades e para o país. E para lançarmos esta conversa eu gostaria apenas de fazer um breve enquadramento, uma breve contextualização com alguns dados sobre o turismo e acima de tudo como é que chegamos hoje aqui. E para isso gostaria de lembrar que 2020 de facto encerrou como o pior ano da história do turismo. 2019 foi o melhor ano do turismo e no início de 2020, há cerca de um ano atrás, nós esperávamos que 2020 fosse o melhor ano após 2019. Efetivamente, devido à pandemia e segundo os dados da Organização Mundial do Turismo, 2020 foi o pior ano de sempre, tendo que recuar a níveis de 1990 para encontrarmos algo tão mau como aquilo que nos aconteceu no ano passado. Tivemos perdas de receitas na ordem dos 1.000 bilhões de euros, tivemos uma queda homóloga de 2019 para 2020 de 74% em termos de chegadas de turistas. Tivemos uma contração em 2009, só para vos dar uma ideia, de 4%, enquanto que agora estamos com uma contração de 74%. Portanto, é de facto um terremoto que caiu em cima do setor do turismo e que estamos a verificar. Por outro lado também, ainda segundo a Organização Mundial do Turismo, a entidade oficial internacional para esta área, a queda das receitas é 11 vezes maior do que a que foi verificada na crise financeira de 2009. E talvez dos indicadores mais preocupantes é que entre 100 milhões a 120 milhões de pessoas estão em riscos de perder os seus empregos diretos no turismo e muitos deles estamos a falar de pessoas que trabalham em pequenas e médias empresas neste setor. Só para vos lembrar também que 2019, o ano melhor de sempre, nós tivemos qualquer coisa como 1.500 milhões de chegadas internacionais de turistas, o que foi um acréscimo de 4% em relação a 2018. E, portanto, vejam a quebra que tivemos daí para cá. Por outro lado, uma outra entidade, a European Travel Commission, no seu mais recente relatório, diz-nos que a chegada das vacinas nos vem dar alguma esperança para um eventual abrandamento das restrições às viagens ainda em 2021. No entanto, também se espera que a retoma seja gradual, prevendo-se que os níveis de 2019 possam vir a ser atingidos em 2023. A ETC diz-nos ainda que a retoma será acompanhada de novos hábitos de consumo, que é um aspecto importante a ter em conta, e que estes novos hábitos vão exigir uma forte adaptação e respostas ágeis por parte do setor do turismo. Será muito importante garantir viagens seguras, esta deve ser uma prioridade para os destinos, já que os turistas provavelmente vão viajar mais devagar, portanto não com o mesmo ritmo, vão ficar mais perto de casa e também tentarão viajar para destinos menos conhecidos para evitar grandes aglomerados de pessoas.
Já no que diz respeito a Portugal, e o ano passado foi também marcado por uma quebra acentuadíssima dos indicadores, de acordo com os dados do INE. As unidades de alojamento turístico contaram com 10,5 milhões de hóspedes, uma queda de 61,3% face a 2019, ou seja, cerca de 16,6 milhões de pessoas a menos do que tivemos antes. Os proveitos também caíram, 1,4 mil milhões de euros, muito longe dos 4,3 mil milhões que nós registramos em 2019. E depois ainda ouvimos também vozes que nos vêm dizer que o setor do turismo, se calhar, não é um setor importante para a retoma, porque é muito frágil, porque tem pouco valor acrescentado. Enfim, por outro lado, nós sabemos que a capacidade de geração de empregos, de riqueza, a sua resiliência e a lição que o turismo nos deu nos últimos tempos, nomeadamente a partir de 2011, a saída da crise financeira fortíssima até 2019, foi a menina dos nossos olhos e, portanto, é muito importante termos presente o que está a acontecer, mas também o que aconteceu e, acima de tudo, o potencial que este setor tem para nos ajudar a sair da crise. E é este o cenário que eu queria lançar-vos para enquadrar a nossa conversa e para esta, como nos apresentou o Rui Costa, nós temos dois convidados que conhecem profundamente e têm responsabilidades no setor do turismo e na sua interação com a cultura, que é a engenheira Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, e o Dr. Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga. Eu ia só dar-vos 2 ou 3 notas curriculares dos nossos convidados. A Rita Marques nasceu no Porto, é licenciada e mestre em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, fez uma série de formações, especializações, quer no Instituto de Empresa, na London Business School, na Universidade de Texas em Austin, percurso público e de gestão em vários organismos e recentemente, portanto, 26 de outubro de 2019, é nomeada a nossa Secretária de Estado do Turismo. Rita, boa tarde, muito obrigado também por estar connosco. E passava ao Ricardo Rio, que nasceu em Braga, é licenciado em Economia e também com pós-graduação em Estudos Políticos pela Universidade Católica de Lisboa. Um conjunto também de elementos importantes no seu currículo, em termos públicos e em termos privados, como docente, por exemplo, também como assessor do Conselho de Administração da Casa da Música e da Fundação Cidade de Guimarães, e desde 2013 que é presidente da Câmara Municipal de Braga, presidindo também a direção da Associação Transfronteiriça de Municípios do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, e também membro do Comitê Executivo do Global Parliament of Mayors, que é uma entidade internacional nesta área da gestão autárquica. É ainda membro da direção da Associação de Turismo do Porto e Norte de Portugal. Eu iria arrancar a nossa conversa com uma breve nota de enquadramento e a primeira pergunta que eu ia lançar à Rita, e essa nota era o turismo e o grande desafio que nós neste momento enfrentamos. Efetivamente, nós sabemos que a pandemia criou novos comportamentos, novas necessidades, exigências, e essas terão que ser forçosamente integradas nas empresas e nos destinos turísticos, nomeadamente nas suas políticas de gestão. O que eu perguntava, Rita, era como é que vê o momento atual do turismo em Portugal e que estratégia é que está a ser desenvolvida para relançarmos o turismo no nosso país? Muito obrigada, Jorge. Estimado Jorge, é um gosto encontrar-nos novamente. Faço votos que nos possamos encontrar muitas vezes nestas circunstâncias ou noutras, possivelmente mais positivas, um encontramento mais positivo, sobretudo. Quero naturalmente cumprimentar a Fundação de Serralves, na pessoa da sua Presidente, que já vejo aqui connosco, Ana Pinha, é um gosto, também na pessoa do Rui Costa, e naturalmente cumprimentar o seu Presidente do município de Braga, Ricardo Rio, que também é um gosto reencontrar
neste fim de tarde. Respondendo diretamente à questão, Jorge, eu diria o seguinte: o momento que estamos a atravessar é um momento muitíssimo difícil e, portanto, o diagnóstico está feito, atravessamos, quiçá, o momento mais difícil do setor. O Jorge muito bem enquadrava esta conversa com algumas métricas que são de facto impressionantes, mas eu gostava de dar duas, muito rapidamente, que ilustram bem a situação muito difícil na qual o setor se encontra. Se analisarmos as dormidas de 2020, basicamente chegamos a um número que é igual ao número de dormidas que tivemos em Portugal em 1994, ou seja, recuamos 26 anos. Nós, em 2020, registramos um número de dormidas em Portugal idêntico ao número de dormidas registado há 26 anos atrás. Provavelmente muitos dos que estão aqui connosco a assistir não se recordarão desses tempos, enfim, se calhar não seriam nascidos. E a nível de receitas turísticas, nós registramos em 2020 o mesmo valor que registramos em 2011, ou seja, 9 anos atrás. E, portanto, com estes dois descritores, eu penso que todos nós concluímos muito facilmente que estamos a atravessar um momento especialmente difícil. Do lado da Secretaria de Estado, sempre naturalmente muito ancorada no Turismo de Portugal, eu tenho o grato gosto de trabalhar com o Turismo de Portugal, que facilita muito a materialização das políticas públicas, tenho que confessar, mas dizia eu que do lado da Secretaria de Estado e do Turismo de Portugal nós temos vindo a trabalhar em dois registros. Um primeiro registro, que passa por criar estabilizadores da situação atual, ou seja, nós trabalhamos basicamente 5 grandes dimensões: o fundo perdido, portanto os apoios a fundo perdido para as nossas empresas, trabalhamos uma segunda dimensão que tem a ver com os apoios para a manutenção dos postos de trabalho, destacando-se aqui naturalmente os layoffs, o mecanismo de apoio à retoma. Depois um terceiro estabilizador que passa pelas linhas de crédito com garantia pública, um quarto estabilizador que passa pelas moratórias bancárias e um quinto estabilizador que passa sobretudo pelas medidas de recapitalização das nossas empresas. E, portanto, esta é uma agenda bastante complexa que absorve muitos dos nossos recursos, não necessariamente só financeiros, também a nossa energia. Mas temos naturalmente uma segunda agenda e a sua pergunta tem mais a ver com esta segunda agenda, que é o que é que estamos a desenvolver para relançar o turismo. E felizmente nós temos tido do setor do turismo uma atitude que é muito mais do que a atitude de sobreviver. Nós identificamos de facto um momento difícil, mas nós todos temos uma ambição de poder continuar a trabalhar como se acreditássemos no amanhã, e acreditamos todos seguramente, e portanto no que toca ao plano de retoma nós temos também não 5 estabilizadores que eu falava há pouco, mas 5 aceleradores. E estas 5 dimensões são estas. Primeira tem a ver com investimento. Nós temos no nosso plano de retoma um conjunto de ações com o objetivo de reforçar a confiança no investimento, lançando novas linhas de financiamento para novos projetos, identificando pontos de ligação com as empresas, apoiando com regulamentação simplificada também. Portanto, no plano de retoma temos aqui um pilar absolutamente fundamental que tem a ver com o investimento. Depois temos um segundo pilar que tem a ver com o conhecimento, ou seja, garantir que existe formação adequada para os trabalhadores do setor. Estamos a falar de 400 mil numa altura de pré-pandemia. Infelizmente já perdemos alguns durante este ano muito complicado, 2020, mas ainda assim a formação e o reforço de competências, seja a nível da digitalização, seja a nível de sustentabilidade, são fundamentais, como é óbvio. E além da formação, importa naturalmente saber conhecer melhor o setor e, portanto, temos uma série de iniciativas relativas a observatórios, a gestão de fluxos, de modo a evitarmos chegarmos àquele estágio que muitos achavam que estávamos a viver pré-pandemia, quando se falava muito do over-tourism. E depois temos 3 aceleradores adicionais, para além do investimento e do conhecimento. Temos um acelerador que tem a ver com a conectividade. Como sabem, 95% dos turistas que chegavam a Portugal chegavam por via aérea e, portanto, nós temos um conjunto de projetos muito densos para garantir a reposição das ligações aéreas.
E depois temos mais 2 pilares, um relativo ao território. Porquê? Porque nós temos que garantir que o turismo volta em força, mas de uma forma muito distribuída geograficamente, com uma dinâmica muito desconcentrada, valorizando experiências turísticas em todo o território do continente, incluindo naturalmente também as nossas ilhas. E, finalmente, um quinto pilar, um quinto acelerómetro, que tem a ver com a promoção, uma nova estratégia de comunicação que tem por objetivo assumir claramente a liderança no turismo do futuro. E Portugal, eu estou quase a terminar, mas o Portugal tem assumido, muito recentemente, aliás, foi distinguido como a marca turística mais forte da Europa no ano de pandemia. E, portanto, isto reflete bem esta nossa ambição de querer mais do que sobreviver. Queremos, de facto, liderar o futuro. Rita, muito obrigado. Muito obrigado por este enquadramento que nos faz e também por nos abrir o véu a este conjunto de dinâmicas e de ações que estão em desenvolvimento para voltarmos a justificar a nossa liderança no turismo do futuro, enfim, e todo o investimento tem vindo a ser feito nesta área. Eu gostava de passar um pouquinho agora também para a parte do turismo cultural, que aliás é o tema central da nossa conversa. E sabemos que muitos destinos nacionais, regionais, municipais estão já a trabalhar ativamente para preparar a retoma também, e como dizia a Rita, as pessoas não têm ficado paradas a queixar-se daquilo que está a acontecer no turismo, mas têm estado cada uma delas e cada uma das empresas à sua maneira e na sua área a tentar responder positivamente a este desafio. Braga, e é o nosso convidado também, é um bom exemplo disso, e aproveito para dar os parabéns ao Ricardo pela eleição como melhor destino europeu para visitar em 2021, e nós sabemos o quanto competitivo são estes concursos internacionais, são estas distinções. Braga, de facto, tem um património cultural, nomeadamente na cidade, nos seus recursos endógenos também, a parte material das igrejas, conventos, centro histórico, mas também imateriais, a literatura, a música, a gastronomia. E, acima de tudo, Braga é uma cidade cosmopolita, multicultural, e alia muito bem a história e a cultura com esta tradição e inovação e modernidade. E eu perguntava-lhe, Ricardo, qual o segredo do sucesso desta projeção e afirmação internacional da marca Braga? Pois bem, antes de mais, muito boa tarde a todos. Um cumprimento ao nosso moderador, cujo trabalho também nesta área turística acompanho já há vários anos e por quem tenho, de facto, admiração pelo que tem vindo a produzir. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado, nossa colega de conversa, também saudando-a por esse espírito de resiliência que agora há pouco demonstrou no apoio ao setor do turismo nesta fase tão difícil. Seguramente seria muito mais fácil ser Secretário de Estado do Turismo noutro ano que não este e no ano passado. Agradecer muito também o convite à Fundação de Serralves, na pessoa da doutora Ana Pinho, do Rui Costa e a todos aqueles que nos estão a seguir. Também um cumprimento muito especial, onde já vi muitos amigos da longa data. Eu diria que, em primeiro lugar, esta realidade que Braga hoje está a viver, de ser reconhecida como o melhor destino europeu numa plataforma como esta, tão importante à escala internacional, é algo que poderia parecer uma verdadeira missão impossível. Se eu, quando fui eleito Presidente da Câmara a primeira vez, em 2013, tivesse posto no meu programa eleitoral vamos preparar Braga para ser melhor destino europeu a curto prazo, acho que seria daquelas promessas que qualquer pessoa acharia que eu estaria a preparar-me para não cumprir. E a verdade é que não foi assim tão impossível, sobretudo por 2 fatores. O primeiro, porque Braga tinha os recursos estruturais, que o Jorge agora muito bem citava, não só do ponto de vista patrimonial, de muitos ativos de diversa natureza que temos para oferecer, alguns partilhados com outras localidades da nossa envolvente, que vão desde a gastronomia, à paisagem natural, ao bem receber das gentes bracarenses e desta região do Minho e do Norte, até, obviamente, à dimensão monumental que temos da ligação à Igreja Católica, de vários períodos históricos presentes na cidade, que vão desde a época romana até ao Barroco, a várias outras manifestações. E depois, uma outra dimensão que nós trabalhamos em cima dessa, em termos, digamos assim, de condições estruturais, que foi, digamos assim, a dinamização da cidade, dos focos de atratividade na cidade
e num termo que é muito caro a agentes do turismo, da propiciação de experiências a quem nos visita, ou seja, de criar condições para que quem se desloca a Braga, em qualquer momento, obviamente não nestas circunstâncias de pandemia, poder vivenciar algo que lhe marcasse essa mesma visita e que pudesse a partir daí funcionar como prescritor para o próprio, poder regressar e para outros que pudessem aqui também dirigir-se à nossa cidade. Aliás, eu costumava dizer que nesse contexto Braga era uma espécie de joia escondida. Tinha muitos recursos, tinha de facto muitas condições para ser um polo de atratividade turística muito relevante, mas nunca foi trabalhado enquanto tal. E aí entra a segunda dimensão, que digamos é também fundamental para este sucesso que agora alcançamos, que foi o trabalho de promoção internacional, de reforço da visibilidade internacional da cidade, em que nós, ao longo destes últimos anos, não só inserimos Braga na generalidade das principais redes internacionais, como procuramos, em função da nossa estratégia, colocá-la também como um referencial nos mais diversos contextos, desde a dinamização económica, à qualidade de vida, a toda uma série de outros fatores, também, obviamente, do ponto de vista cultural, pegando no tema que nos traz hoje aqui, para poder, conjuntamente com todas essas fontes de, digamos assim, de sinalização da marca, de sinalização do território, poder criar aqui uma amálgama de atributos, de, digamos assim, de fatores competitivos que tornassem Braga um destino apetecível. E essa promoção internacional foi dando frutos. Nós já em 2019 tínhamos conseguido ser reconhecidos também nesta iniciativa do European Best Destination em segundo lugar. Na altura perdemos para Budapeste esse mesmo título. E eu acho que este reconhecimento em 2021 também reflete um pouco aquilo que o Jorge dizia há bocadinho na introdução, de que cada vez mais os turistas à escala internacional procuram destinos diferenciadores. Obviamente que não há aqui assim uma comparação em termos absolutos para saber se Roma, ou se Paris, ou Florença, ou outras cidades que estavam também em competição, são genuinamente mais atrativas ou não do que Braga. Mas a verdade é que para diferenciar aquilo que são os destinos da sua visitação, os turistas querem outro tipo de soluções e Braga enquadra-se e tem todos os requisitos para ser, de facto, uma experiência muito interessante para esses mesmos turistas. E daí esse reconhecimento para Braga é, obviamente, uma alavanca poderosíssima para aquilo que é o trabalho que nós queremos continuar a desenvolver, de reforçar a capacidade de recuperar no futuro próximo e de, obviamente, continuar a sustentar aquela que foi a evolução que nós registramos, apesar de tudo, desde logo nesse primeiro período entre 2013 e 2019. Nós, em 2013, tínhamos cerca de 200 e poucas mil dormidas por ano na nossa cidade. Em 2019 já fechamos acima das 600 mil, estávamos a preparar para em 2020 ultrapassar as 700 mil dormidas na cidade. Isso era, obviamente, muito, muito relevante. Justificou vários investimentos de unidades hoteleiras e de outros projetos turísticos que, entretanto, já se materializaram. E, portanto, eu julgo que temos a oferta também, enquanto cidade, muito qualificada para continuar a acolher turistas, assim eles possam, obviamente, voltar ao nosso país e a esta região. Muito obrigado, Ricardo, sem dúvida, e sem dúvida também que a posição de Braga como hub cultural na região norte tem uma influência muito grande e ajudará também a distribuir fluxos para outros municípios que são circundantes ou estão um pouquinho mais distantes da própria cidade de Braga e do distrito do Concelho de Braga. E pegando nesta questão de Braga como o melhor destino, eu gostaria de relembrar que, para além desta distinção, Portugal foi também eleito em 2020 e pela quarta vez consecutiva o melhor destino da Europa. A cidade do Porto conquistou o galardão de melhor destino de city break também da Europa, Lisboa o melhor destino europeu de cruzeiros e o Algarve melhor destino de praia da Europa, no total de 27 prémios que nós conseguimos ir buscar para o nosso país. E eu perguntava à Rita se estas distinções sucessivas e o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido para preparar a retoma, como acabou de nos partilhar connosco, se indicam que no pós-pandemia o destino Portugal voltará rapidamente ao lugar que já tínhamos conquistado. Eu sei que, entretanto, o Turismo de Portugal e a Secretaria de Estado têm vindo a desenvolver um estudo sobre a imagem da marca Portugal como destino turístico. Será que nos pode levantar um pouquinho do véu e falar de como é que nós estamos nesta frente? Jorge, ainda bem que me coloca a questão, porque eu acho que é muito importante sinalizar que estas distinções sucessivas, e eu agora aproveito para felicitar também publicamente o Ricardo pelo prémio alcançado por Braga, bem merecido,
Mas dizia eu que estas distinções sucessivas resultam justamente de um trabalho que está a ser feito, e não é seguramente só pela Secretaria de Estado de Turismo, não é seguramente só pelo Turismo Portugal, passa pelos municípios, como de resto ficou aqui bem vincada pela resposta que ainda há pouco ouvimos por parte do Ricardo Rio, mas também pelas agências regionais de promoção turística, pelas entidades regionais que têm feito um trabalho extraordinário na estruturação do produto e, não menos importante, pelos próprios empresários. Ou seja, nós temos aqui um conjunto de stakeholders que não podem ser de maneira nenhuma esquecidos e, muito pelo contrário, o seu trabalho deve ser muito valorizado. E gostava de dizer também o seguinte, que me parece importante, é que por muito que nós queiramos fazer, enfim, um bom trabalho, precisamos todos de ter a mesma cartilha, precisamos todos de ter o mesmo mapa de navegação. E o setor do turismo, em boa verdade, é um dos poucos, se não o único setor económico em Portugal que tem uma estratégia claríssima. Existe, enfim, desde 2017, uma estratégia, uma cartilha, como dizia ainda há pouco, comum, uma estratégia para o setor do turismo que resultou de um processo aberto, um processo dinâmico, muito participado, de um processo também criativo, que definiu um conjunto de prioridades que ainda hoje se mantêm como oportunas, e que basicamente apontam o rumo ao futuro. E com uma cartilha de navegação ambiciosa é sempre muito mais fácil orientar o nosso trabalho, seja ele da Secretaria de Estado de Turismo de Portugal, das agências, dos municípios e dos próprios empresários. Relativamente à marca Portugal, eu gostava de dizer o seguinte, e ainda bem que referiu o tal estudo. Nós, de facto, contratualizamos há recentemente um estudo que visa, sobretudo, reconhecer a evolução da marca Portugal. E nós concluímos, brevemente nós teremos a oportunidade para partilhar os resultados de forma pública deste estudo, mas concluímos que Portugal, enquanto marca, tem-se transformado muito e é hoje capaz de atrair imensa atenção e de converter essa atenção internacional em experimentação, ou seja, transformar essa vontade na venda propriamente dita. E acresce aqui um fator também muito interessante, é que há uma grande estima, para além dessa vontade na concretização, na experimentação, existe uma grande estima da marca Portugal e, portanto, quando há estima relativamente a uma marca, à partida existe um altíssimo potencial para termos maior fidelidade, maior curiosidade e, naturalmente, reconhecer um valor maior acrescentado da própria marca e, portanto, estar mais disponível para pagar mais pela própria marca. E essas são basicamente as conclusões. Nós fizemos uma avaliação à luz dos principais mercados emissores, incluindo-se aqui os espanhóis, como é que os espanhóis veem a marca Portugal, como é que os franceses veem a marca Portugal, os britânicos, os brasileiros, os alemães, enfim, os principais mercados emergentes e identificamos que a progressão da marca Portugal é, na generalidade, muitíssimo positiva, havendo, como eu dizia, aqui uma grande vontade de conversão para a experimentação, esta vontade, esta atração da atenção, haver aqui um grande potencial de atenção em relação à marca Portugal e esta grande vontade de converter na chamada experimentação. E, por outro lado, esta grande estima pela própria marca Portugal. E, portanto, respondendo à questão, eu estou em crer que, resultado deste trabalho que todos nós temos vindo a realizar de uma forma bastante coordenada, porquanto temos uma estratégia que ainda hoje se afigura como oportuna, resultado deste trabalho articulado e coordenado, estou em crer que Portugal irá novamente conquistar uma posição de destaque no turismo mundial. Falta apenas saber quando, porque, como eu tenho dito, o nosso futuro é um futuro certo e bom. A questão que se coloca é quando é que pode tal futuro ocorrer, para quando a retoma. E o maior desafio que todos temos é manter o nosso otimismo, manter esta resiliência, manter o foco para chegarmos até lá. E este é um desafio que deixo a todos, naturalmente, eu estou naturalmente também incluída, então tentarmos atravessar este deserto, mantendo esta esperança no futuro e acreditando que vamos alcançar ainda juntos muitas vitórias para o nosso turismo e naturalmente para os nossos territórios, para o nosso Portugal. Rita, muito obrigado. E essa nota que nos deixa é muito interessante, nomeadamente essa imagem que os estrangeiros têm de Portugal.
e do seu povo, porque leva-me, de alguma maneira, a olhar para a forma como Braga foi eleita melhor destino europeu. Nesta eleição, Braga arrecadou 109.902 votos, sendo que 72% são de participantes fora do território nacional. E é curioso, porque, feitas as contas, nós teríamos Braga como melhor destino europeu, mesmo que os portugueses ou residentes em Portugal não tivessem votado. De facto, é um indicador importante. Mas eu fui também fazer um pouquinho de pesquisa e encontrei um comentário de um dos votantes por Braga, nesta competição, e ele dizia que Braga, de facto, era o seu próximo destino, que os seus amigos todos lhe tinham falado muito bem, que era um sítio que tinha uma variedade imensa de experiências, mas disse duas coisas que me parecem muito importantes e que eu gostaria de partilhar convosco antes de dirigir uma pergunta ao Ricardo, que é, este senhor francês dizia que queria vir a Braga, pelo que lhe tinham dito, porque não queriam ser vistos como invasores ou máquinas de fazer dinheiro. Queriam ver a vida das pessoas e partilhar momentos com estas pessoas, com os residentes, e, portanto, que Braga lhe parecia que era o local ideal para esta experiência que ele aqui referia. E eu aproveitava para perguntar ao Ricardo como é que vê o turismo e a economia local a retirar dividendos desta distinção nos próximos anos. Pois bem, Jorge, eu antes de mais aproveitaria, já que também agora mesmo recebi as felicitações da Rita, para também retribuir o agradecimento, sobretudo, pelo apoio que muitos deram para que esta eleição fosse possível, porque a verdade é que Braga, indiscutivelmente, também beneficiou muito deste entorno positivo do nosso país, da nossa região, de localidades vizinhas, como é o caso do Porto, que arrastam positivamente esta visibilidade internacional do resto do país, por um lado, e por outro lado também houve, julgo que, a consciência de que este reconhecimento da cidade de Braga era um reconhecimento que teria um impacto muito mais alargado do ponto de vista territorial, e não foi por acaso que tivemos aqui, digamos, desde o próprio Presidente da República a apoiar e a apelar ao voto na cidade de Braga, a Sra. Secretária de Estado do Turismo, às entidades regionais de turismo de Porto e Norte e à ATP, que finalmente estão sob uma boa direção do meu caro amigo Luís Pedro Martins, até, obviamente, muitas instituições, muitas câmaras municipais, e todos se associaram, e isso foi tudo fundamental, digamos assim, para o resultado atingido. Mas, pegando neste comentário que tu citavas relativamente a este turista francês, eu acho que esse é também, de facto, um dos pilares da nossa estratégia de desenvolvimento, mais do que turística, de desenvolvimento de cidade. Ou seja, nós não queremos ser, como também muitas vezes se diz, um parque temático de visitação. Nós queremos ser aquela cidade autêntica que está na nossa marca, que bebe e propicia a quem nos visita, de facto, o contacto com aquilo de que os bracarenses, em primeira instância, usufruem no seu dia-a-dia. E essa capacidade de quem visita ser mais um, ser alguém que venha, obviamente, não ser um fator estranho, um corpo estranho na cidade, mas algo que venha enriquecer a própria cidade do ponto de vista das suas dinâmicas, acho que é algo que nós temos trabalhado ao longo dos últimos anos e queremos continuar a reforçar. Aliás, pegando naquelas palavras que eu dizia há um bocadinho relativamente aos vários pilares de projeção internacional da cidade, nós julgo que temos conseguido conciliar de forma muito interessante a afirmação de Braga em diversas vertentes em simultâneo, ou seja, não só como uma cidade boa para visitar, mas também como uma cidade boa para investir, boa para estudar, boa para trabalhar, boa para viver, e isso vai se refletindo em diversos indicadores, em diversos reconhecimentos que vamos recolhendo nos mais diversos contextos. Por exemplo, ainda no ano passado, o Eurobarómetro da União Europeia colocava Braga como a terceira cidade na União Europeia dentre as que foram analisadas, estavam as principais capitais de toda a Europa, incluindo algumas cidades portuguesas também, como aquela em que os cidadãos se sentiam mais felizes a viver, onde havia melhores índices de qualidade de vida, quer para os residentes, quer, obviamente, para famílias, para imigrantes, para pessoas mais idosas, e essa transversalidade, digamos assim, desse reconhecimento acaba por ter depois efeitos positivos que se arrastam de uma área para outra, porque dou-lhe um exemplo que é muito claro. Nós, seguramente, que ao longo dos últimos anos atraímos, e neste reconhecimento agora do European Best Destination isso também ficou patente, uma das grandes origens em termos de votos foi o Brasil, e nós, durante os últimos anos, seguramente que atraímos muitas pessoas que nos visitaram
do nosso país irmão. A verdade é que muitas delas, depois de visitarem Braga, depois de conhecerem Braga, ficaram também seduzidas para aqui se instalarem e aqui residirem com as suas famílias. E não foi por acaso que nós, durante a última meia dúzia de anos, vimos chegar quase 10 mil brasileiros que se fixaram também aqui com um padrão, digamos assim, em termos sociais e económicos, qualificações, muito diferente daquilo que era a imigração tradicional para o nosso país. E isso é também, digamos assim, um dos tais fatores positivos deste contágio que cada uma das áreas arrasta para as outras. O reconhecimento em si, obviamente que para lá de ser o corolário desse trabalho passado, é sobretudo um estímulo enorme para o futuro, porque a partir de agora, basta ver o eco nestes primeiros dias, nós quase que nos divertimos, o termo é mesmo esse, a ver o clipping de notícias publicadas, não só nos principais órgãos internacionais da área do turismo, mas em praticamente toda a comunicação internacional dos diversos países, desde a Moldóvia, à Croácia, à Roménia, à Itália, à Espanha, que diariamente nos fazem chegar com notícias sobre a classificação de Braga como o melhor destino europeu. Isso, obviamente, vai ter um impacto duradouro sobre a retoma económica e a retoma turística no nosso concelho. Ricardo, muito obrigado. De facto, é isso que nós esperamos e temos a certeza que este trabalho de casa e esta evolução que tem vindo a acontecer tem vindo a dar os seus frutos e este é o corolário de um trabalho que merece, de facto, ser destacado. E eu, enfim, das vossas palavras, as palavras da Rita e do Ricardo, gostava de sublinhar já aqui o que me parece ser uma conclusão importante, ainda antes de chegarmos à conclusão, ainda estamos longe disso, mas que a importância do alinhamento da estratégia nacional, ou melhor, das estratégias municipais regionais com a estratégia nacional, porque só debaixo de uma mesma batuta e com objetivos partilhados é que nós conseguimos, de facto, o sucesso como aquele que temos vindo a granjear ao longo do tempo e estas distinções, efetivamente, apenas o confirmam. E eu gostava de voltar à Rita agora e enfim, colocar-lhe aqui um desafio que é, hoje o IPDT lançou a edição 63 do Barómetro do Turismo, que iniciámos em março de 2006, portanto é um projeto já com 15 anos, e nesta edição de hoje o painel dizia que a sustentabilidade e a segurança são as palavras-chave que devem guiar a atuação concertada de todo o ecossistema turístico. E dizem ainda que é importante terem atenção à necessidade e à manutenção dos postos de trabalho, a qualificação dos recursos humanos, a qualidade do serviço, dos produtos turísticos, mas acima de tudo também a importância da comunicação e a definição de modelos de valorização do património local e cultural. E o que eu gostava de desafiar a Rita para refletir connosco era se esta fase, esta pandemia, com todos os problemas que nos trouxe, se pode ser vista também como uma oportunidade para refletirmos sobre um novo modelo de desenvolvimento dos destinos turísticos, nomeadamente um modelo onde a cultura tenha mais presença. Olha, Jorge, eu gostava, primeiro de tudo, de cumprimentar o IPDT, em particular por esta iniciativa, o Barómetro do Turismo, que já tem, como dizia muito bem o Jorge, uma longa história, mas que provavelmente não terá na sua história tantas edições como aquela que hoje publicou. E distingue-se naturalmente pelas razões menos positivas. Ainda assim quero cumprimentar o IPDT e saudar por esta iniciativa porque é útil para todos nós, na medida em que mede, não é, o pulsar do setor do turismo e tem algumas métricas muito interessantes e que suscitam a reflexão. Sobre o que me pede, eu diria o seguinte: qualquer choque, seja positivo ou negativo, acaba por ser aqui quase um energizador para refletirmos muito duramente sobre a nossa conduta, como é que nós podemos evoluir. E nessa perspectiva a pandemia não deixa de ser um choque para todos nós, era, enfim, algo não esperado, ou pelo menos nesta proporção. E nessa perspectiva deve ser sempre entendido como uma oportunidade para refletir sobre como é que queremos evoluir daqui para a frente. Portanto tenho que naturalmente concordar e a minha resposta à sua questão é naturalmente afirmativa. Ainda assim gostava também de dizer que a sustentabilidade enquanto palavra-chave para o futuro do turismo já estava definida a longa data na tal cartilha de navegação que eu dava nota há pouco. Na estratégia ET 2027 nós tínhamos já definido, quando pouco ou nada se falava de sustentabilidade, e hoje em dia a palavra está um pouco gasta, não é? Muito se fala sobre sustentabilidade, mas nós na altura já tínhamos
identificado a necessidade de garantirmos um desenvolvimento do nosso setor do turismo sustentável, entendendo-se esse desenvolvimento sustentável como aquele que causa um impacto positivo a nível económico, a nível social e a nível ambiental. E esta componente social, quero registar aqui e sublinhar a importância desta componente social, porque nós no setor do turismo, apesar embora, enfim, este crescimento interessante que tivemos nos últimos tempos, temos desafios enormes que se prendem justamente com o capital humano, com questões que se prendem com a igualdade do género, a valorização profissional, muitas vezes a precariedade de alguns contratos e, portanto, a sustentabilidade social para nós já a longa data uma prioridade, para além naturalmente da económica, criar riqueza nos territórios, e o Ricardo, enfim, deu aqui um testemunho vivo sobre esta criação, este retirar dividendos para os territórios, mas também a questão ambiental, que me parece importante, na medida em que nós também, a nível do turismo, temos vindo a qualificar o investimento, premiando aquele investimento que cumpre as boas práticas no que toca ao ambiente. Gostava de dizer mais o seguinte: nós, e concordando de facto, estamos perante uma oportunidade para refletir sobre este novo modelo de desenvolvimento. Gostava de dizer que durante esta fase mais aguda da pandemia, nós não paramos, aliás já ficou bem evidente isso mesmo das anteriores intervenções, quer minha, quer do Ricardo. E muito recentemente lançamos o Plano Turismo Mais Sustentável, que basicamente consiste num documento bastante denso que esteve em consulta pública até dia 26 de janeiro e que assume um compromisso muito firme no que toca à sustentabilidade e que contempla várias ações que passam pelas tais ações de qualificação, que ainda há pouco dava nota, do capital humano. Lançamos as próprias iniciativas de promoção e muito recentemente lançamos mais uma, Can't Skip Tomorrow, que acaba por ser uma iniciativa digital através da qual Portugal convida todos os seus principais mercados e emissores para poderem colaborar connosco neste tal conceito de turismo sustentado, de uma forma, enfim, responsavelmente sustentada. E também, para-me registar o sucesso da iniciativa Clean and Safe. Portugal foi, praticamente há um ano, o primeiro país, fomos pioneiros no lançamento de uma iniciativa desta natureza e a razão pela qual eu reitero aqui a importância desta iniciativa é porque ela associa as duas palavras que o Jorge ainda há pouco utilizou: sustentabilidade e segurança. E nessa perspectiva, de facto, foi uma iniciativa feliz porque conseguimos transmitir de uma forma muito clara e muito generalizada junto do setor que o turismo, desde a primeira hora, estava preocupado em cumprir as melhores práticas, quer no que toca à segurança, quer no que toca à sustentabilidade. E, portanto, concluindo, eu penso que estamos com a cartilha certa, enfim, estamos com a ambição certa, tínhamos nós agora saúde para poder concretizar esta nossa ambição e podermos ser consequentes, mostrando ao mundo o quanto valemos, o quão bons somos e quão orgulho temos nesta marca Portugal. Muito obrigado, Rita. Referiu aí um aspecto que me parece muito importante, aliás, vários, mas um deles me parece muito importante, que é esta atitude e esta comunicação e proximidade sempre junto dos nossos turistas, dos nossos viajantes ou aqueles que viajam e se interessam por Portugal. E sobre isto eu gostava de colocar também um desafio ao Ricardo, que tem a ver com o facto de, nesta paralisação das viagens que o Covid nos impôs, e com milhões de pessoas em casa de quarentena, naturalmente houve um crescimento enorme por experiências culturais e de viagem, mas a partir de casa. E a cultura aqui revelou-se indispensável neste período, bem como a procura pelo acesso virtual a museus, patrimónios, teatros, espetáculos, enfim, nunca tal foi visto anteriormente. E eu ia buscar um comentário que o Ricardo fez e que saiu no Press para as notícias, quando desta distinção, em que dizia que a partir de agora Braga está ainda mais, ou estará ainda mais presente nas mais reputadas publicações da área do turismo de todo o mundo, o que fará da cidade um destino cada vez mais procurado por milhões de viajantes, e acabou de dizer isso no clipping que vos chega todos os dias e que com certeza vos faz, enfim, ter um sorriso nos lábios a cada vez que o leem. E a pergunta era, Ricardo, sendo o virtual a melhor forma de manter viva a vontade de viajar, o que é que Braga está a fazer a este nível para se manter na mente do turista?
Pois bem, eu, em primeiro lugar, pegando naquilo que disse há pouco, há aqui vários efeitos cumulativos. Há um primeiro mais imediato, em que o eco desta designação está hoje presente na generalidade dos órgãos de comunicação sociais internacionais e, obviamente, de forma muito especial naqueles que são particularmente dirigidos à vertente do turismo e às plataformas mais reconhecidas à escala internacional. Nós, durante estes dias, chegaram-nos referências da Dove italiana, do jornal ABC em Espanha, da OLA, do Condé Nast Travel, enfim, da Forbes, todas as grandes referências em termos de divulgação à escala global, mas este efeito tem depois réplicas que vão perdurar no tempo e essa dimensão é obviamente muito importante e é também isso que alavanca o mérito principal na nossa perspectiva deste reconhecimento, porque muitas pessoas comentam até de uma forma um pouco desconcertada, mas afinal de que vale a pena ser o melhor destino europeu num ano em que ninguém vai viajar ou que pouca gente vai viajar. Esperemos que ainda haja bastante gente a viajar este ano, mas pelo menos face àquilo que é normal, não estaremos num contexto ainda de algumas limitações ou de bastantes limitações. A verdade é que o impacto desta designação é um impacto que perdura no tempo e, portanto, aquilo que nós queremos é continuar a capitalizar durante o máximo de tempo possível, tal como Lisboa e o Porto, que já receberam este título há bastantes anos atrás, ainda hoje beneficiam desse reconhecimento que tiveram no passado. Em relação à questão digital, a questão digital hoje é fundamental, por várias ordens de razões. Em primeiro lugar, porque nos permite chegar a um público muito mais amplo do que aquele que, obviamente, se dirige para o nosso destino e que pode, obviamente, entrar em contacto com aquilo que é a realidade do nosso território. E nós já, há alguns anos esta parte, que vínhamos trabalhando vários conteúdos, quer relativos aos grandes eventos da cidade, com vários suportes multimédia, quer relativos também àquilo que são, digamos, os recursos estruturais que a cidade tem para oferecer. Nós temos documentários extremamente interessantes sobre toda a obra de André Soares, que ainda por cima assinalou agora recentemente uma importante efeméride, sobre os vários museus, sobre vários patrimónios classificados da cidade, e hoje qualquer pessoa que aceda às nossas redes sociais, que aceda às plataformas de divulgação do município, consegue ter acesso a esses mesmos conteúdos e fazer a tal visitação remota que hoje todos fazemos de uma forma digital, à distância de um clique, conseguimos chegar a qualquer lado e ter o máximo de informação possível. Agora, eu acho que essa dimensão, que depois também tem outros méritos, que o Jorge referiu, porque ainda por cima as pessoas estando confinadas, quase que é uma forma também de ajudar à sua salvaguarda da sua condição mental. Nós, durante a pandemia, curiosamente, foi uma das dimensões que trabalhamos muito, criar conteúdos que pudessem criar estímulos para quem estava fechado na sua casa e, portanto, que pudesse criar aqui assim um elemento de descompressão face a essa restrição com que estavam confrontados, fossem eles de natureza desportiva ou cultural em muitas ocasiões. E, por outro lado, há uma dimensão que é muito importante também e que nesta altura nós também quisemos apostar, que é essa dimensão digital, sendo a única possível, foi uma forma também de alimentar a própria produção cultural de muitos agentes locais. Nós desenvolvemos várias iniciativas no contexto da cidade e do Conselho para estimular que os agentes culturais pudessem produzir conteúdos que nós disseminássemos à escala global através das nossas várias plataformas. Isso serviu, por um lado, para ajudar a divulgar a imagem da cidade, para ajudar a consolidar aquilo que é a projeção da cidade enquanto destino cultural também, por outro lado, mas também para apoiar, digamos assim, esses agentes culturais num período de grande dificuldade, de sobrevivência até face às condicionantes com que estão confrontados. E nós temos trabalhado cada vez mais essa dimensão digital como uma forma de fazer chegar mais longe aquilo que são conteúdos de proximidade que nós temos ao dispor de quem nos visita. Muito obrigado, Ricardo. Sem dúvida, uma ferramenta importantíssima para a divulgação e para a manutenção da nossa presença e dos nossos destinos no top of mind dos turistas e, portanto, sem dúvida, muito importante. Rita, eu queria voltar aqui à questão cultural, que é enfim, o tema central da nossa discussão e que temos vindo aqui a introduzir a par e passo também. E de facto, sabendo nós que há um interesse crescente dos visitantes por experiências culturais genuínas, e eu considero que a cultura é o conteúdo da experiência turística, seja ela nas suas variadas formas, enfim, ou mesmo nas suas variadas manifestações,
Sabemos também que estas oportunidades também nos trazem desafios complexos para o turismo, e nós recentemente tivemos a desenvolver um trabalho na região centro, com entidades e com lugares património mundial, e efetivamente encontramos uma série de aspectos que nos levam a pensar e a ver a necessidade de olharmos para, por exemplo, questões como coordenação dos equipamentos culturais com os circuitos de visitação, a própria qualidade do serviço prestado, a qualidade e a quantidade de informação muitas vezes disponibilizada aos turistas, e a minha questão tem a ver com o que é que acha que deve e pode ser feito para nós qualificarmos a oferta de turismo cultural para que ela se torne ainda mais competitiva dentro da nossa oferta de experiências em Portugal? Não haverá retoma económica sem o contributo do turismo e não haverá retoma do turismo sem o contributo da cultura. E, portanto, eu não posso deixar de concordar consigo, Jorge, quando diz que a cultura é evidentemente um recurso de muitíssima importância para o nosso turismo, tanto do ponto de vista da captação de mais turistas, mas sobretudo do ponto de vista da captação do melhor turista, para garantindo-se aqui esta valorização da experiência como uma condição absolutamente prioritária para captar este melhor turista. E, portanto, não posso deixar de concordar que, de facto, a cultura é um parceiro indissociável do nosso turismo. E a cultura deve ser assim entendida, ou seja, tem que ser aqui um ativo estratégico que diferencie este nosso destino Portugal. Os desafios que temos são alguns, naturalmente. Eu gostaria de responder à sua pergunta, e já lá vou, mas gostava de dar aqui alguns exemplos que me parecem interessantes. Justamente com este objetivo de qualificar a oferta da rede de equipamentos e de ativos de natureza turística, temos feito um grande esforço. Nós, turismo, sempre em parceria naturalmente com as entidades regionais e sob a batuta do Turismo de Portugal, e envolvendo naturalmente os municípios e as comunidades intermunicipais, temos vindo justamente a definir alguns produtos turísticos que acabam por ser, de facto, estas rotas, estas narrativas, não é? Enfim, que aguçam o apetite e que respondem também a um desidrato muito importante que temos que atacar, que tem a ver com a permanência mais tempo, mais duradoura no território. Essa acaba por ser ainda um calcanhar daqueles quando analisamos as várias métricas do turismo, porque de facto nós estávamos a crescer na fase pré-pandemia de uma forma muito interessante na captação de mais turistas, mas quando analisávamos o número de noites que cada turista ficava no território nacional, estávamos de facto com um indicador estável, que não estava a crescer como se pretendia. E uma das formas que tínhamos já à data para atacar esta questão, este desafio, tinha a ver justamente com a preocupação de estruturar produtos em rede, e tínhamos aqui algumas iniciativas emblemáticas que ainda hoje são consideradas iniciativas pioneiras no contexto mundial. Desde logo o programa Revive. O programa Revive é uma iniciativa conjunta que envolve claramente o Ministério da Economia, mas também a Cultura, para além de outros, e que visa a recuperação e a requalificação e subsequente exploração turística de ativos que têm elevado valor arquitetónico. E nós na região norte temos variedíssimos exemplos disso mesmo. Ainda não temos na região norte nenhum Revive em operação, mas já temos dois Revives em operação, os dois no Alentejo, destacando-se naturalmente aqui a Colaria da Alter, por exemplo. E, portanto, basicamente o que fizemos foi identificar imóveis, na sua maioria em estado de voluto, sem qualquer utilização, mas que tinham elevado valor arquitetónico, histórico-cultural, e lançamos concursos de concessão para justamente introduzir uma maior dinâmica nestes territórios em que estavam contemplados. Mas, para além deste Revive, tivemos outras iniciativas, nomeadamente aqui uma muito importante, que tem a ver com o turismo industrial e esta preocupação de saber fazer. Nós lançamos muito recentemente um produto, justamente que estamos agora a estruturar, que visa criar motivos de visita ao longo do ano, justamente em territórios que têm uma forte ADN e uma forte matriz industrial. O objetivo é trazer o turista para conhecer os processos produtivos,
convidando-os a entrar nas fábricas do calçado, dos têxteis, do vidro, da cerâmica, da orivesaria, e para poderem aprender relativamente aos processos produtivos. Isto é uma forma interessante até de responder àquele repto que ainda há pouco o Jorge fez o favor de replicar, o tal votante de Braga votante francês, que votou em Braga como cidade melhor destino turístico europeu, melhor cidade turística europeia. E, portanto, além de convidá-los a colaborar nestes processos produtivos, é também uma forma de valorizar as profissões adstritas a estas profissões. Enfim, e posso também dar aqui o exemplo das aldeias históricas de Portugal, não é? Que acabam por ser também experiências muito autênticas relacionadas com a cultura, com o património histórico das nossas aldeias. Evidentemente que o facto de estarmos aqui a trabalhar em rede, como se compreende, suscita aqui alguns desafios, nomeadamente aqueles que referiu, mas estou mais uma vez em crer que a parte mais difícil nós temos-la, que é basicamente a vontade e os recursos patrimoniais, históricos, culturais que populam pelo nosso território. Nós temos com muita quantidade e em elevada qualidade e, portanto, a parte mais difícil está feita. Agora, naturalmente, temos que fazer um esforço de coordenação, de concertação de esforços, garantindo que estes ativos estão disponíveis para fruição cultural. E eu não posso deixar de dar nota, já a terminar, no belo exemplo que encontramos em Serralves. Serralves tem tudo aquilo que nós procuramos quando aliamos o turismo à cultura, porque há uma grande preocupação, por um lado, em valorizar o património, enfim, e estes projetos que eu ainda há pouco dei nota, quer do Revive, quer do turismo industrial, quer das aldeias históricas, têm de facto esta tónica também, valorização do nosso património. Depois tem uma grande preocupação também de criar uma programação diversificada de excelência, tal como Serralves o faz, idealmente até com um elevado nível de capilaridade, e eu aqui registro esta parceria muito feliz entre Serralves e os vários municípios, levando aos municípios, provavelmente mais longínquos, todo o seu espólio de uma forma muito generosa e muito viva. E depois tem também uma preocupação aqui importante que tem a ver com a sensibilização e formação de públicos, não é? Diferentes origens, diferentes idades, que passam por estas ações de capacitação, quase uma forma pedagógica, e basicamente com estas três vertentes, valorização do património, programação diversificada e a sensibilização e formação de públicos, se tivermos nós todos estes três pilares, para qualquer iniciativa que pretenda juntar o turismo e a cultura, estou convencida que chegaremos lá e poderemos celebrar de uma forma muito interessante esta simbiose entre estes dois setores de atividade. Muito obrigado. Muito obrigado, Rita, pela exposição, enfim, e pelo relembrar de todo o trabalho que tem vindo a ser feito ao nível da qualificação do produto turístico, nomeadamente associado à cultura. E falou-nos, enfim, do nosso anfitrião, e eu tinha aqui também uma nota para tocar nesse tema, porque me parece de facto um caso de boas práticas que vale a pena nós relembrarmos. Só por curiosidade, eu enfatizava que Serralves se encontra no topo dos museus mais visitados em 2019. É de facto a instituição onde reside uma boa parte da oferta cultural da cidade do Porto, e também em 2019, ano em que se celebraram os 30 anos da fundação e os 20 anos do museu, Serralves registrou um recorde de visitantes com 1.074.200 pessoas, sendo que cada vez mais são estrangeiros que se interessam pelas obras portuguesas. Cerca de 360.000 desses visitantes são estrangeiros. E é interessante também ver que foi nesse ano o ano em que o maior número de obras de coleção de Serralves esteve espalhada pelo país. E um dos exemplos interessantes é ver exatamente esta ligação aos municípios, e Braga, mais uma vez, é um bom exemplo, uma vez que esta oferta de programação contínua de eventos culturais passa, por exemplo, por uma parceria com Serralves, sendo Braga um dos municípios fundadores de Serralves, e tem vindo Serralves, portanto, a desenvolver um conjunto de atividades, nomeadamente exposições anuais,
em municípios, e neste caso em Braga. E eu lançava a pergunta para o Ricardo, se esta relação e esta proximidade e esta importância que Serralves tem em Braga tem a ver com esta dinâmica também da cidade no que concerne à realização e promoção de eventos culturais, e se estes, de facto, são a força motriz que confirmam e afirmam Braga como um destino de excelência. Pois bem, eu começaria pela dimensão estritamente cultural para dizer que nós também, praticamente desde 2014, assumimos que a cultura era um pilar fundamental do modelo de desenvolvimento da cidade. Eu até recordo um episódio que na altura para muitos podia parecer curioso. Estávamos pouco depois da constituição da Invest Braga, daquela que foi a primeira agência de dinamização económica de base local no nosso país, a discutir o nosso plano estratégico de desenvolvimento económico para a cidade, há 12 anos, e o José Teixeira, um reconhecido empresário da nossa cidade, dizia: não, o plano estratégico de desenvolvimento económico tem que ter uma dimensão cultural. Isso para muitos poderia parecer estranho, mas de facto acabou por ser algo que nós respeitamos não só nesse documento, mas obviamente em muito daquilo que foi o trabalho que temos desenvolvido de assumir que a cultura está como algo transversal e nuclear no nosso modelo de desenvolvimento. E tanto assim é que não só é obviamente uma das vertentes que tornam Braga uma das cidades com mais qualidade de vida, pela oferta cultural também que propicia a quem aqui reside, que durante muitos anos sentia essa angústia de ter que ir para o Porto, para outras localidades, procurar a oferta cultural que uma massa crítica como aquela que nós temos necessariamente ambicionava. Nós somos das cidades com uma população mais jovem de entre as cidades médias, com quase 40% da nossa população abaixo dos 30 anos de idade, com muita massa crítica qualificada e, obviamente, com ambições de uma oferta cultural muito eclética, e, nesse mesmo sentido, nós tentamos, de facto, dar resposta através da nossa rede de equipamentos, daqueles que são os grandes equipamentos da cidade, mas, sobretudo, muitas atividades que vamos desenvolvendo, a essa mesma procura latente que existia e que, obviamente, tinha que ser satisfeita dentro de portas. Aliás, não foi por acaso que uma das primeiras iniciativas também que tomamos foi de preparar a candidatura de Braga à cidade criativa da Unesco na área das Media Arts, porque, mais uma vez, fomos beber daquilo que eram os recursos endógenos da cidade, a componente da tecnologia, a componente da criatividade, a componente da inovação, e casar esses elementos para afirmar algo que também seria distintivo. E, felizmente, conseguimos esse mesmo reconhecimento em 2017 e estamos a trabalhar de forma bastante sustentada, digamos assim, em muitas dinâmicas que se alicerçam nesse mesmo reconhecimento. Ou que, por exemplo, agora estamos também como cidade candidata à Capital Europeia da Cultura, não só por essas dinâmicas todas que julgamos que a cidade tem para poder oferecer, mas também numa dimensão, quase diria, euro-regional. E foi muito importante para nós que na sessão de lançamento da candidatura tivéssemos contado com o apoio declarado, quer do Presidente da Câmara do Porto, que também já foi Capital da Cultura, aqui há uns anos atrás, em 2001, quer, obviamente, também do Presidente da Junta da Galiza, porque deu à cidade e à nossa candidatura uma dimensão que, de facto, extravasa em larga medida o nosso território. Há depois dois aspectos que são, na minha ótica, também fundamentais para esse trabalho que nós temos desenvolvido, que cria dinâmicas culturais em benefício de quem cá reside, mas que também, obviamente, se torna um fator de atratividade, que é a componente da cooperação. A cooperação com os agentes locais, em que a Igreja, a Universidade do Minho, a Universidade Católica, a Santa Casa da Misericórdia e várias outras organizações são elas próprias agentes culturais, são indutores de várias dinâmicas culturais na cidade, seja pelo património que dispõem, que gerem e que fazem fruível para a população, seja por, obviamente, também apoiarem várias outras dinâmicas em todas as dimensões artísticas que são realizadas na cidade, e a capacidade que nós temos tido de colaborar com outras entidades, beneficiando aí, digamos assim, da sua consciência de que não são entidades circunscritas a um único território. E nesse contexto, Serralves é um excelente exemplo. Serralves, já há uns anos esta parte, que vem prosseguindo essa política de abertura a vários municípios, de descentralização cultural e de desconcentração das exposições que realiza, e Braga, julgo que nesse aspecto soube tirar também proveito dessa mesma parceria, ainda recentemente, quando da requalificação do Altice Fórum Braga, do antigo Parque de Exposições, criamos uma galeria de arte contemporânea, onde já passaram várias iniciativas propiciadas precisamente por essa colaboração com Serralves, que eu espero que no futuro seja ainda mais reforçada em outros equipamentos, como
edifício da Francisco Sanches, o Centro Cívico Cultural que estamos a desenvolver e outros espaços onde teremos mais condições ainda para fortalecer essa colaboração. Eu deixaria apenas uma nota, e há um bocadinho estava a ouvir as referências que a Rita estava a fazer relativamente à qualificação dos ativos, para deixar aqui uma mágoa que não é dirigida a ela, muito menos, e também não é especificamente a este governo, que é algum desinvestimento que existe da parte do Estado Central em relação à salvaguarda do património e àquilo que pode ser a valorização desse património em benefício também das dinâmicas culturais. Infelizmente nós temos por todo o país, não é só em Braga, não é só na região norte, muitos monumentos nacionais, muitos ativos cuja valia foi reconhecida, que depois são votados ao abandono porque não é canalizado também nenhum investimento por parte do Estado Central para apoiar a sua preservação e a sua conservação. Isso acho que é algo que tem que ser melhorado no futuro próximo. Espero que em futuros programas comunitários possa existir, porventura, alguma capacidade de valorizar esses mesmos ativos, porque podem ser depois alavancas da visibilidade e da fruição turística no território. Ricardo, muito obrigado também por essa nota. Eu não sei se a Rita quer fazer algum comentário a esta questão que o Ricardo coloca. Não, com certeza, sim, gostaria de fazer, até porque manifestar completa concordância. Há aqui uma grande preocupação do turismo em garantir que o turismo ocorre durante todo o ano e em todo o território. E, naturalmente, para que tal aconteça, é necessário capitalizar a manutenção e a requalificação, a dinamização dos nossos ativos dispersos nos vários territórios, sejam eles natureza construída ou não. E, portanto, naturalmente que tem que haver uma política pública muito viva para garantir essa dinamização, de modo a criar novos fluxos turísticos, a criar maiores e melhores motivos para a pernoita dos turistas nos vários territórios e, portanto, esse é um compromisso que assiste não só à Administração Central, mas a todos nós, enquanto cidadãos. Enfim, acho que a Administração Central, local, enfim, nós todos devemos garantir que assim seja e, naturalmente, uma maior distribuição da riqueza pelos territórios, só é conseguida se houver essa atenção específica relativamente a esse património construído, seja ele, enfim, material ou imaterial. Portanto, tenho que concordar e cá estarei para trabalhar lado a lado, naturalmente com o município de Braga, mas com todos os outros, até porque nós já o temos feito. Eu gostava de dar nota que, por exemplo, o nosso programa Valorizar, um programa de financiamento que vive exclusivamente de receita turística, ou seja, vive exclusivamente de receita do Turismo Portugal e, portanto, não envolve fundos comunitários. Temos vindo a apoiar projetos de requalificação, sejam eles na natureza material, em igrejas, mosteiros, castelos, enfim, são muitos os exemplos, mas também natureza imaterial, havendo aqui uma especial preocupação com a qualificação dos ativos e com ações de sensibilização e formação de públicos, que eu ainda há pouco aludia quando dava o exemplo de Serralves. Muito obrigado, Rita. Nós estamos com 1h07 de programa, de conversa. Eu iria concluir, uma vez que nos deram cerca de 1h15 para esta nossa conversa, mas eu tinha uma afirmação para vos colocar e agradecia ao vosso comentário final. Eu começava pelo Ricardo, depois passaria a palavra à Rita e encerraríamos. O que eu tinha para vos dizer, basicamente, era partilhar convosco o pensamento de um amigo meu, enfim, do turismo, um especialista desta área, que uma vez me dizia que o turismo deve ter um propósito, o turismo deve ter uma alma. Será que a cultura é a alma do turismo? Como eu referi há um bocadinho, é a alma da cidade, é a alma daquilo que é o modelo de desenvolvimento que nós temos procurado e também eu julgo que uma das marcas identitárias que nós temos procurado trabalhar é precisamente essa cidade com alma, em algo que perdura de geração para geração, numa cidade que tem 2000 anos de história e que se renova a cada momento, mas ao mesmo tempo também que é transversal a todas as dinâmicas, como eu referi, que estão presentes na cidade. Aliás, há um bocadinho, quando eu referia, por exemplo, a nossa candidatura à cidade criativa na área da Unesco, nós precisamente fomos buscar a componente tecnológica, a componente digital, mais uma vez, e juntamos a componente cultural. E, portanto, foi precisamente para não fazer algo de novo que não fosse identificado com a matriz, digamos assim, de evolução da cidade, mas sim pegar naquilo que a cidade já tinha como elemento competitivo e torná-lo uma vantagem. Obviamente que nós bebemos no dia a dia
de muito dessa componente, quase diria, mais intangível, daquilo que é o compromisso de toda a comunidade. Muitas das nossas manifestações, e Braga também ao longo dos anos conseguiu ter um calendário de eventos muito diversificado, que são eles próprios fontes de atratividade turística, começando pela Semana Santa, a Braga Romana, o São João, a Noite Branca, ao Natal, enfim, toda uma série de dinâmicas que foram sendo criadas, resultam desse espírito da nossa cidade, da comunidade no seu todo. Há um envolvimento de todos os agentes da cidade para ajudar a construir algo de que eles próprios, obviamente, vão fruir, mas quem aqui se dirige, obviamente, também acaba por beneficiar. E essa alma e essa capacidade de superação que, no tempo mais recente, acaba por ter este resultado visível, pegando nas minhas primeiras palavras, com o reconhecimento de Braga como melhor destino europeu, que obviamente é algo que, como se diz na gíria desportiva, não vamos descansar sobre os louros, vamos obviamente trabalhar para mais conquistas no futuro e para mais títulos, é algo que julgo que é extremamente importante. E a cultura tem sido um pilar deste crescimento, tem sido algo fundamental para posicionar Braga num patamar de atratividade a todos os títulos e julgo que assim terá que continuar a ser para que nós possamos criar condições de sustentabilidade para este mesmo crescimento. Mais uma vez, muito obrigado ao António pela sua moderação, ao Jorge pela sua moderação, um cumprimento especial à Rita e, obviamente, o meu obrigado também a Serralves e a todos aqueles que nos seguiram. Ricardo, muito obrigado pelos seus contributos também, pelas ideias que partilhou connosco e parabéns novamente pela distinção. E pedi então um comentário final à Rita sobre esta questão, o desafio que vos deixei. Jorge, nós temos a felicidade de trabalhar num setor que pode ter muitas almas. Naturalmente, a mais viva, uma das mais queridas tem a ver justamente com a cultura. Eu ainda há pouco dizia que não há retoma no turismo se não tivermos connosco a cultura, mas eu gostava de registar outras almas. Nós temos outras almas, temos a indústria, que ainda há pouco referi, temos o nosso mar, temos as questões da cidadania, da natureza, do desporto, e o turismo é uma força viva que acaba por agregar vários interesses, incluindo naturalmente a cultura. E, portanto, eu gostaria de dizer que sim, que de facto uma das nossas almas, uma das mais queridas, tem a ver naturalmente com a cultura, mas temos outras e colocam-nos aqui uns desafios de tamanhos, uma elasticidade tal, porque no turismo somos todos muito generosos e podemos acolher todas estas motivações de viagem. E naturalmente, porque estamos e porque fomos os dois convidados, eu e o Ricardo, para estarmos convosco neste final da tarde em Serralves, eu quero reconhecer o trabalho extraordinário que Serralves tem feito em prol do nosso turismo. Eu devo confessar que Serralves, eu sendo do Porto, é muito fácil para mim constatar que Serralves, enfim, é a joia da nossa coroa. Mesmo não sendo do Porto, concluiria também facilmente o mesmo, mas de facto Serralves tem tido aqui um comportamento ao longo dos tempos absolutamente extraordinário, muito multidisciplinar, muito fiel à sua missão, e isto só se consegue naturalmente com uma excelente equipa, com muita determinação, e portanto naturalmente eu quero felicitar toda a equipa por esta enorme e singular projeção de Serralves, que tem ajudado a um reconhecimento internacional extraordinário da cidade, da região e do país. Não quero deixar de terminar sem fazer aqui alusão a outros projetos importantes, em particular o Museu do Coa. Penso que todos nós saberemos, enfim, que partiu muito recentemente uma pessoa que nos era muito querida, o presidente da Fundação do Coa, Bruno Navarro, e portanto eu quero dar nota que Serralves não estará seguramente sozinho neste desafio, terá aqui muitos bons amigos do turismo, do Museu do Coa, da Casa de Arquitetura, todos nós estaremos a trabalhar lado a lado para projetar Portugal além mares, além fronteiras, e celebrarmos, como dizia logo no início desta nossa conversa, muitas vitórias para o nosso turismo. Bem-aja pela vossa iniciativa, seguimos juntos seguramente com muita saúde. Muito obrigada. Rita, muito obrigado em meu nome também e muito obrigado com certeza em nome de Serralves, agradecer a si e novamente ao Ricardo e agradecer também a Serralves pelo convite que muito me honrou e dizer que foi um prazer ocupar este fim de tarde de forma tão interessante e tão motivante. Portanto, só me resta agradecer de novo e passar a palavra ao Rui Costa, que fará então o fecho desta nossa conversa. Muito obrigado. Muito boa tarde mais uma vez e apenas para, em nome da Fundação de Serralves, agradecer muito aos oradores e ao moderador desta conversa pelo que com todos nós partilharam. E deixar um convite para amanhã à mesma hora,
uma nova conversa online, desta vez com o tema A Força dos Polinizadores, com a investigadora Sílvia Castro, com moderação de Arminda Deusdado. Muito obrigado, muito boa tarde.